Sim. Mas vou além. Vamos além? Porque eu queria ir no além também. Eu, inclusive, cheguei a escutar a gente falar, Pedrosa, que lembrou o Flamengo de 2019. As peças de fato Calma, não parecidas. vou tão além. Mas eu também achei. Aí é muito além. Aí é muito além. Eu achei. Esse além aí é do Buzz Lightyear. Eu também achei. Eu também Além. achei. Eu achei. Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Um jogo cheio de emoção, mas sem gols. O Fluminense conseguiu segurar o empate com 1 a menos contra o Flamengo no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. A reportagem é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho. Em noite de Fla-Flu, os tricolores já chegam fazendo festa. Os últimos jogos contra o rival deixaram eles assim. Eu nunca não estive confiante contra o Flamengo, porque sempre foi normal ganhar do Flamengo, sempre assim. Menos de 3 eu nem comemoro. Vou botar 4-1 aí. Eu quero ver falando do Fluminense, Vene. Eu quero ver tu falando do Fluminense amanhã, hein? Dia de fazer o L, pô. Teve tricolor levando até amuleto para o Maracanã. Todos os Fla-Flus que ela veio, ela ganhou. Para os rubro-negros, era a hora de se vingar do Fluminense. Eles apostavam que com a Arrascaeta recuperado e Sampaoli no comando, a história seria diferente. Com certeza, tudo mudou. Tudo mudou, vamos ganhar. É Jovem Flá, 7. Como é que vai ser hoje? Quanto vai ser o jogo? Hoje 3-1. 3-1. Graças a Deus, recuperei pelo menos pro Bahia. E vamos com tudo, vai ter gol de Arrasca hoje, 2 gols. Não, eles estão achando que eles vão ganhar da gente. Hoje é o dia da gente ganhar deles, eles estão muito avançados. O Flamengo começou mesmo diferente, pressionando o Fluminense. Logo no primeiro minuto de jogo, Marcelo obrigou o Fábio a fazer um milagre para evitar o gol contra. O Flamengo seguiu no ataque e o Gabigol acertou a trave. No rebote, a Arrascaeta também quase jogou para dentro. Nesse lance, Gerson ganhou a disputa com o Nino, encobriu o Fábio e viu a bola passar perto do gol. E o que acho que foi determinante foi a postura mais anímica do Flamengo. Não é que a gente entrou mal para o jogo, eles entraram muito acelerado, provavelmente muito também em decorrência da final do campeonato estadual, então eles tinham uma intensidade um pouco maior do que a nossa, e isso aí acho que provocou um domínio do Flamengo, principalmente nos 25, 30 primeiros minutos do primeiro tempo. O Fluminense só saiu do sufoco quase aos 30 minutos. Marcelo fez boa jogada individual e o Santos defendeu com tranquilidade. O Flamengo diminuiu o ímpeto. Ayrton Lucas vacilou e o time do Fernando Diniz poderia ter marcado com Ganso e depois com o Arias. A maioria das vezes que a gente conseguiu sair da pressão, a equipe do Flamengo matava a jogada, não deixava prosseguir. Então, enfim, a gente fez a nossa parte. A gente sabia que o Flamengo iria vir com uma postura ainda mais forte, né? Para mim, que sou zagueiro, posso falar um pouco. Eu vou para tirar a bola, se eu não tirar a bola eu tenho que fazer a falta. O cara não pode passar por mim. É isso que eu tenho na cabeça, e hoje a gente foi bem definido, que a gente tinha que roubar a bola. Se a gente não roubasse, a gente tentava fazer a falta ali, mas quando a gente vai jogar contra as outras equipes é assim também. A gente passa, o Arrascaeta passa, o Cebolinha passa os adversários e eles fazem a falta. Então hoje a gente falou, já que os adversários usam isso contra a gente, tem que usar também. No segundo tempo, foi o Fluminense que começou assustando com Felipe Melo. Logo em seguida, o mesmo Felipe Melo fez essa falta no Gabigol. Daronco deu cartão amarelo. Alertado pelo VAR, reviu o lance e expulsou o jogador. Mas é muito mais fácil e muito menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que claramente é o pisão intencional, o Bandeira estava do lado e o VAR não chama, que não tem interpretação. Pisou porque quis pisar. Logo após a expulsão, a Arrascaeta teve uma ótima chance e jogou por cima. Pelo alto, Ayrton Lucas também teve uma boa oportunidade. Fábio salvou de novo. O jogo esfriou e só nos acréscimos, Matheus França assustou o Fábio. O Fluminense ainda conseguiu chegar perto do gol nessa cabeçada do David Braz, que o Santos espalmou. Eu valoro muito o que passou no jogo. Valoro o domínio, o protagonismo, jogar
contra un time confiante como el Fluminense hoy y bueno, ese es Flamengo de verdad, o sea, Flamengo com autoridade. O Flamengo não aproveita a vantagem de jogar com um a mais durante quase todo o segundo tempo. O confronto segue indefinido, ninguém larga na frente, mas é a torcida do Fluminense que sai daqui do Maracanã comemorando. 0-0, tudo em aberto, acho que a gente suportou bem depois que ficamos com um homem a menos. Conseguimos suportar bem, criamos também algumas chances. Não, sabor de derrota não, pelo contrário, a gente não estava jogando contra o time da esquina, é o Fluminense que vem numa grande crescente e a gente fez um jogo muito bom, no meu ver, e a gente está com um caminho bem traçado, bem definido e a gente vai melhorar ainda daqui para frente. Se os tricolores gostaram do empate, os rubro-negros também aplaudiram a melhor atuação do Flamengo nesta temporada. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Vamos passar ali para esse Fla-Flu, hashtag SBT Esportivo, assim você pode dar sua opinião também. Daqui a pouco já vai pintar uma enquete lá para você e @SBT Rio Oficial. Lá no Instagram também você está falando, você está conversando com a gente, também vai pintar a mesma enquete no Instagram. Essa frase eu escutei ontem, depois desse jogo, por várias pessoas, rubro-negros, imprensa, que foi o melhor jogo do Flamengo no ano, Vene Casagrande. Primeiro, eu quero saber se você concorda com isso. Se foi no sim ou não, você concorda? Sim. Mas vou além. Vamos além? Porque eu queria ir no além também. E eu, inclusive, cheguei a escutar a gente falar, Pedrosa, que lembrou o Flamengo de 2019. As peças de fato Calma, não vou tão além. Mas eu também achei. Aí é muito além. Aí é muito além. Eu achei. Esse além aí é do Buzz Lightyear. Eu também achei. Eu acho até que tava tão carente o rubro-negro de ver uma boa atuação, que é o típico dos últimos anos, que ele ficou assim, caramba, olha, dá pra jogar bem. Mas um time com um a mais durante todo o segundo tempo, terminar um placar 0-0 e essa é a melhor partida do ano, é por aí, Vene? Quando eu digo vou além, é a melhor partida do ano e é a melhor partida desde o 4-0 sobre o Vélez na temporada passada, que se eu não me engano foi em setembro, ainda com Dorival Júnior. De lá pra cá o Flamengo não tinha jogado tão bem como jogou ontem. Mas óbvio, o que vale é bola na rede. E é isso que eu falo, o Flamengo perdeu uma oportunidade, uma boa oportunidade de sair na frente para uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Mas se a gente for levar em consideração a atuação do Flamengo, de fato, foi a melhor atuação do Flamengo nos 90 minutos jogados desde a chegada, desde a virada do ano e desde a temporada passada, como eu citei aqui. Então, assim, é uma partida para elogiar, sobretudo a atuação coletiva, mas também tem alguns pontos que a gente pode comentar aqui que precisa melhorar. E aí eu vou destacar a parte física de alguns jogadores, sobretudo o Arrascaeta, que é um jogador que não consegue mais completar uma partida fisicamente bem falando, mas o grupo eu considero que foi uma grande partida, a melhor sim da temporada. Pelo que é apresentado, que eu consegui fazer uma leitura, Pedrosa, foi um Flamengo com muito volume e a gente ficou, como é que vai ser esse encontro, né? A gente estava aqui ontem debatendo isso, como que vai ser esse encontro? Foi um Flamengo com muito volume, sim, mas também um Flamengo que só parou o Fluminense com faltas no ataque. Ele parou o Fluminense dessa forma. Ele tentava e aí quando ele via que já estava próximo ao gol e não conseguia mais, ele parava com falta no ataque. Eu não concordo plenamente com isso, mas muito boa tarde pra você, pro Vene, pra galera de casa. Eu acho que dá pra gente resumir essa partida de ontem assim. O Flamengo jogou muito melhor do que o resultado que ele conquistou. E o Fluminense jogou muito pior do que o resultado que ele conquistou. O resultado pro Flamengo foi ruim, principalmente pelas circunstâncias do jogo. Pro Fluminense foi ótimo. E pelo que desempenhou, o Flamengo deveria ter saído vencedor da partida ontem diante do Fluminense. O que não quer dizer que o Fluminense tenha feito um mau jogo, por exemplo, defensivo. Sim. O Fluminense, principalmente quando estava com um a menos, e eu já trouxe essa informação aqui, o Fernando Diniz treina a característica do seu time quando tá com um a menos. Treina com 12 contra 11, treina com 11 contra 10. Então o Fluminense não sentiu tanto. Agora, de uma maneira geral, a postura do Flamengo de pressionar o Fluminense lá na frente fez com que o Fluminense tivesse dificuldades. Destaco aqui que o Fluminense estava em um dia técnico abaixo do que a gente vê desse Fluminense. Não é pelo adversário que foi bem? Não. Eu acho que, por exemplo, o Ganso.
O Ganso fez uma partida belíssima sem a bola. Ele marcou, ele competiu, ele conseguiu fazer o meio-campo do Fluminense ter consistência, mesmo sabendo das características dele. Mas com a bola, o Ganso errou coisas que ele não erra. O Aras errou coisas que ele não erra. O Cano pouco apareceu ontem também. Além disso, o Fluminense teve a perda do Marcelo, que naquele momento de pressão era um cara que tecnicamente estava voando no jogo. Então o Flamengo fez uma belíssima partida, conseguiu sim ter um volume muito maior contra uma equipe que gosta de ter a bola, utilizou as faltas, que eu acho que é um contexto do jogo e é natural. Por quê? Como que o São Paulo joga? Ele gosta de ter a bola. Não ter a bola é um problema, isso são palavras dele. Quando você não tem a bola e tem um problema, você tem que resolver esse problema. E o ímpeto do Flamengo para resolver esse problema e recuperar a bola, ele é muito grande. Então é natural que às vezes você faça uma falta aqui, faça uma falta lá, e falta também é do jogo, é uma parte tática. Quase é um modo 30 faltas. O próprio Léo Pereira falou isso após a partida, que foi uma orientação do São Paulo. Não conseguiu roubar a bola, faz a falta. Deu pra perceber. Agora, isso não é errado. É uma estratégia. Não, mas eu não tô dizendo que é errado não, tá, sim, gente? Eu mas disse eu que vejo foi a forma com que eles encontraram. Muita gente julgando isso. E outra coisa que eu ouvi que eu não concordo. Pô, jogar com um a menos é muito difícil porque o adversário se cola lá atrás. Gente, pelo amor de Deus. Não. Isso aqui é vantagem numérica. O que é mais fácil? Você jogar 10 contra 11 ou 11 contra 10? É óbvio que é mais fácil você ter uma vantagem numérica. O que eu acho é o seguinte, o treinador, no caso do São Paulo, ele tem que trabalhar isso no dia a dia. Como trabalhar isso? Treinamento. Você pega, faz uma vantagem numérica, porque o adversário, teoricamente, vai recuar, e aí você tem como saber lidar com esse tipo de situação. Mas teve um detalhe também nisso tudo, Venê. Quando, eu não sei se vocês têm a mesma opinião do que a minha, aos 4 o Felipe Melo é expulso. Lá para quase 20, o Fluminense começa a recuar um pouquinho. E a talvez perceber que o empate ali seria ok, né? Com um a menos, um tempo inteiro. Perdeu o Marcelo. Perdeu o Marcelo, a pressão muito grande, o Flamengo com volume no primeiro tempo. Então, eu entendo que a gente não deu nem para ver o que o Diniz conseguiu mexer, porque logo às 4 perde uma peça. E aí o Fluminense teve uma postura meio retranca, meio reativa, que a gente não está acostumado a ver o Fluminense. E aí o Flamengo se vê naquela posição em que ele se vê com os outros clubes que a gente tem falado por aqui, que é um Flamengo que não tem muito recurso. Ele fica dando chuveirada na área, que foi o que eu vi ontem, nos últimos minutos do jogo. É chuveirada na área, tudo na base do desespero, Pedrosa. Eu não vejo muita construção, sabe, ofensiva. A não ser com jogadas individuais e que as peças não estavam falhando, peças que não falham, como o Arrascaeta, por exemplo. A construção, ela até estava sendo feita, o problema era a conclusão. E quem não estava no Flamengo ontem? O Pedro. A gente falou aqui sobre a ausência desse atleta, que é o artilheiro do Flamengo, que é um dos artilheiros do Brasil. O que faltou pro Flamengo ontem foi o cara que colocou para colocar a bola na rede. Porque se eu me recordo aqui, o Gabigol, pra mim, eu acho que ele perde aquele gol, que ele chuta na trave, apesar de ter batido bem, é um gol perdido. O Arrascaeta perde no rebote. E o Arrascaeta perde esse lance aí. Ele perdeu 2 gols. Essa cabeçada do Arrascaeta. Então, assim, ele tava limpo sozinho na jogada. De lances claros, o Flamengo construiu. O Fábio fez uma belíssima partida também. Não, eu digo que construiu, mas eu digo que a partir dos 20, ele usou muito recurso de chuveirada. Eu esperava mais. Não teve triangulação. Mas ele só chuveirou bola na área. E de fato não teve. Não teve uma triangulação, uma jogada. Você não olha e fala assim, gente, mas foi tudo muito bem construído, muito bem pensado. Não, foi meio desesperado. Acho que não sei se desesperado talvez é a palavra certa, mas de fato não teve jogada trabalhada. Porque ele fez, o Diniz, ele fez praticamente uma linha de 6 dentro da área. Então é muito difícil quando você povoa a área, e obviamente você não tem uma característica de chute de fora da área, que eu vi pouco nesse Flamengo, que deveria ter feito mais, e a gente sabe também que o Fábio tá vivendo uma grande fase, aí o Flamengo começa a chuveirar. Mas pra mim, talvez, se o Pedro estivesse em campo, ele conseguiria ser efetivo pro Flamengo, porque é um cara que tem faro de gol. O Pedro fez muita falta. Faz muita falta. Ontem foi um jogo que o Pedro com certeza botaria uma bola na rede, gente. Pelo amor de Deus. A gente tá falando de um jogador, e isso não é achismo, é aproveitamento. Se a gente for olhar os números do Pedro, o aproveitamento dele é absurdo. E é óbvio que é um jogador que faz muita falta. Muita falta. Jeito. Daqui a pouco a gente vai comentar os lances polêmicos de arbitragem. A gente vai conseguir, ô Big Boys, colocar daqui a pouco a nossa princesa da arbitragem? Estamos tentando, fazendo de tudo para chamar a nossa querida Nadine Bastos para comentar. Tem alguns lances polêmicos. Será que era mesmo pro Felipe Melo ser expulso? Será que ele mereceu ser expulso? Eu quero falar! Será que o pisão do Gabigol não merecia pelo menos um varzinho, né, ô Venê? Se fosse o Felipe Melo pisando em alguém, será que ele não ia ser expulso? Não, a gente também tem que falar de simulação toda hora. Tem muita coisa pra gente falar. Bateu no rosto Pedrosa. toda hora.
Vocês dois, Chama o VAR, Fernando. Não pode, porque isso é cartão amarelo, não pode chamar VAR. Que cena Isso patética. tem que olhar. Pois é, daqui a pouco a gente vai comentar todos esses lances. E eu fiquei assim, puxa, porque eu achei que ia ter um segundo tempo revolucionário. Porque assim, o Flamengo dominou o Fluminense no primeiro tempo, né? O Flamengo dominou, segurou as cordas, ficou... E o Fluminense no segundo tempo costuma voar. E geralmente, esses retoques, a gente sempre fala que vem do Diniz, ele entende o que aconteceu, vamos colocar ali, vamos colocar lá. E as escolhas em que ele fez, botou o Pirani por ali e botou o Lima. E que era o que a gente imaginava que ia acontecer. E deu certo ainda no primeiro tempo. O que deu errado pro Fluminense? Foi isso, Fernando. Eu falei pra vocês, eu acho muito que é muito também a qualidade do adversário. Não é nem só que o Fluminense não foi bem, ele não joga sozinho, né? Ele sempre encontra alguém pra jogar. O mérito do Flamengo, ele é indiscutível. O Flamengo conseguiu fazer um jogo onde ele pressionou, ele estava praticamente com 2 linhas de 4 em cima do Fluminense, no campo do Fluminense. Então o mérito do Flamengo foi esse, não deixar o Fluminense fazer a progressão como gosta o Fluminense. Quando ele foi atraído, que é o que o Fluminense faz quando tem a bola, o Sampaoli, muito inteligente, ele conseguiu também povoar o mesmo setor do Fluminense, que o Fluminense tenta tirar vantagem numérica. Então, quando o Fluminense tentava tabelar e sair, ou quando saía o Flamengo fazia falta, o que é natural, ou o Flamengo conseguia recuperar a bola na bola mesmo, jogando futebol. Então, assim, a gente só tem que exaltar aqui a partida que o Flamengo fez, que foi muito boa mesmo. E, repito, o resultado foi muito pior do que o próprio desempenho do Flamengo, só que ontem... Entendo que o Fluminense, depois que perdeu o Marcelo, tendo desfalque já do Alexander e tecnicamente seus principais jogadores não estavam num bom dia, sofreu com essa situação. Mas teve uma decisão do São Paulo que eu acho que ajudou muito a vida do Fluminense. Foi quando o São Paulo colocou o Vidal em campo. Assim, eu não estou perseguindo o Vidal não, tá? Mas ultimamente, as partidas de Vidal, como que tem sido? É um jogador que não tem intensidade fisicamente abaixo, ele não consegue manter o ritmo dos demais jogadores. Se ele botasse um outro jogador, talvez o Vitor Hugo, eu acho que o São Paulo poderia tirar proveito da vantagem numérica. Quando ele põe o Vidal, teoricamente, entre aspas, ele perde um jogador na intensidade, porque o Vidal nada está fazendo. Então acho que o São Paulo ele poderia ter utilizado de uma outra estratégia para tirar vantagem numérica em campo. Ele não conseguiu fazer isso. E agora a gente recebe aqui nossa princesa da arbitragem, nossa querida Nadine Baixo, está sempre por aqui falando da arbitragem, é da casa, é do SBT. E olha, Nadine, boa tarde, seja muito... grande em relação ao número de faltas de uma equipe para outra equipe, né? Mas eu acho que o Anderson Daronco, de fato, não foi bem na parte disciplinar desse jogo. E eu acho muito distante das jogadas, tentando conversar muito com os jogadores. E o que chama a atenção é, de fato, que a comissão de arbitragem queria que fosse uma arbitragem mais rigorosa nessa parte disciplinar. Eu, de fato, não gostei muito da atuação do Anderson Daronco nessa parte, sim. Imagina o próximo jogo, Pedrosa. Cara, eu não sei se ele também estava tentando segurar justamente por conta desse próximo jogo, não tirar ninguém do segundo duelo. Mas assim, eu não vou nem discutir aqui porque eu não lembro de cabeça todas as 22 faltas que o Flamengo fez. Só que não é normal. Se um time faz 5 faltas e recebe 2 cartões e o outro faz 22 e o outro recebe 0, tem alguma coisa errada. Tem. Nadine, você sempre maravilhosa, tirou todas as nossas dúvidas, então era para ser Gabigol expulso e Felipe Melo também. Chegamos nessa conclusão aqui, né? Nadine, obrigada, viu? Sempre que a gente precisar, a gente vai te chamar, sabe tá bom? muito, sabe muito. Eu que agradeço. Beijo pra todos vocês. Um beijo, Nadine. E se eu sou dirigente do Flamengo, ainda dou uma multa no Gabigol. Pô, Gabigol, nem simular você sabe, toma uma multinha aqui. Sobre falta, eu tava lendo aqui nas redes sociais, o Flamengo ontem fez 22 faltas, correto? Sim. O Fluminense contra o River fez 21. Não, o número de faltas do Flamengo é normal, é padrão do futebol brasileiro. Eu não tô entendendo. Não é um problema. A questão é, um time faz 5 e o outro faz 22. Eu não tô falando que, como eu falei aqui, eu não lembro de todas as faltas que o Flamengo fez, mas parece estranho, porque é o que a Nadine falou, o rodízio de faltas aconteceu na partida. O meu ponto não é nem se merecer cartão amarelo ou não. O meu ponto é o seguinte, alguém menosprezar a atuação do Flamengo... Não, jamais, tá errado. Por conta do número de faltas. Nada disso menospreza. Eu sou totalmente contra esse pensamento. Fazer falta é do jogo. É do jogo. É do jogo. Até porque, teoricamente, a posse de bola do Fluminense é maior, então a chance do Flamengo fazer falta é muito maior que a do Fluminense. E te falo mais, Venê, se teu time não faz falta, tá errado, meu parceiro. É isso, pô. Se teu time não faz falta, se teu time não combate, se teu time não compete, tá errado. E até pra fazer falta, você tem que saber fazer falta. Exatamente. Foi? Tem muito time que não faz falta.
E que o técnico dos confrontos entre Fluminense e Flamengo, geralmente são jogos com gols, né? Tradicionalmente é assim, mas dessa vez a partida terminou empatada, sem gols, o Flamengo jogando quase todo o segundo tempo com um homem a mais. Um jogo que mostrou muitas coisas diferentes daquilo que as pessoas imaginavam, especialmente por parte do time do Jorge Sampaoli, que fez de fato um jogo bem acima daquilo que vinha apresentando, e foi melhor. Não conseguiu a vitória, mas jogou melhor, fez uma boa partida do Flamengo, um time competitivo, um time que marcou forte, que dificultou o Fluminense, teve as chances, para variar, perdeu as melhores oportunidades. As duas grandes chances acabaram sendo desperdiçadas pelo Arrascaeta, mas foi um jogo bom do Flamengo, especialmente no primeiro tempo. Acho que dentro de um processo aí de um time que está sendo novamente reformulado com um novo treinador, foi um jogo bem animador do ponto de vista rubro-negro. Da parte do Fluminense, acho que algumas preocupações são inerentes à partida, né? Uma delas a questão do elenco, né? O Fluminense já não tinha o Alexander, perdeu o Marcelo, a expulsão do Felipe Melo, que é uma situação que vai acontecer sempre. O Felipe Melo é um jogador muito pesado, numa jogada de velocidade ele fica em desvantagem. É incrível que ele não tenha levado o cartão vermelho direto, precisou do VAR para tomar o cartão. Jogador que pode estar pintando no Flamengo ainda para essa temporada 2023 a partir de julho, se chama Claudinho, meio atacante brasileiro que atualmente está atuando no Zenit, volta a entrar em pauta aí no clube carioca. E na sua opinião, você acha que ele se encaixaria bem aí no elenco ali do Flamengo? Então o Flamengo está de olho novamente, busca por reforço para qualificar aí para a temporada 2023, com a chegada aí de Sampaoli, que já pediu alguns nomes para o Flamengo. E esse nome aí, segundo o Gol, site Gol aqui de esporte, se chama do Zenit, Claudinho, o brasileiro Claudinho, o meio atacante que atualmente está atuando no Zenit. Seria um jogador que agradaria tanto o Flamengo e como o atual técnico do Mengão, Jorge Sampaoli. E aí, na sua opinião, você acha que Claudinho viria aí com reforço de peso para ser titular absoluto no Flamengo? Ou só chegaria para encaixar ali no grupo, ali, ficar na reserva para compor o elenco? Quero que vocês deixem aí nos comentários a sua opinião. Galera, ficamos por aqui e esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal.